Senhores telespectadores, estamos em agosto, neste agosto luminoso e quente. É tempo de Algarve, toda a gente vai para o Algarve. Como sabem, no tempo dos descobrimentos, os portugueses iam todos para a Índia. Agora vamos todos para o Algarve. E eu também quis vir ao Algarve. Bom, em todo caso, eu não me esqueci daquela coisa que tenho dito tanta vez. O Algarve não é só praia. O Algarve tem muito mais que ver do que a praia. O que temos diante de nós é precisamente um dos trechos mais interessantes e mais mal conhecidos do nosso Algarve. A histórica, antiquíssima cidade de Silves. Vem o grande castelo, isto é o que resta de um castelo que ainda foi maior. Olhem, quando no século XII, em 1189, o rei de Portugal conquistou isto, ele conquistou isto com a ajuda dos cruzados. Os cruzados eram cavaleiros brutais, sangrentos, ávidos de presa e de sangue e de saque. A cidade ficou trucidada para sempre, para sempre. Mas um dos cruzados disse que antes do saque, Silves era 10 vezes maior e mais rica que Lisboa. É claro que nessas expressões a gente não pode agarrar-se ao pé da letra. Aqui pode haver muito exagero, claro que há. Em todo caso, dá uma ideia da importância enorme que tinha a cidade de Silves. Porquê essa importância? Isso é que é preciso perceber. Porquê Silves era realmente um centro urbano extremamente importante? Por isto, primeiro, era um porto marítimo. Um porto marítimo. Vinha aqui um grande estuário do Rio Arade, navegável por navios de todas as qualidades. Olha, os navios do cerco, posto pelo Dom Sancho, eram pesadas naves de cavaleiros feudais, vieram todos até aqui. Portanto, era um porto de mar. E esse porto de mar era o porto onde se embarcava o cobre, que hoje há nas minas de Aljustrel, o estanho com que se fabricava o bronze. Portanto, as civilizações metalúrgicas que estavam no oriente do Mediterrâneo vinham ao extremo ocidente do Mediterrâneo buscar os materiais para fabricarem o bronze. Havia aqui um importante polo onde se fazia o transbordo do mineral resgatado nestas ricas regiões metalúrgicas que são o sul do atual Portugal, e ia para o Próximo Oriente. É claro que esse comércio metalúrgico acabou. É claro também com a conquista cristã a cidade ficou realmente praticamente destruída e saqueada. E sobre a natureza, porque esta cidade teve todo o tempo fora tudo contra si. O rio Arade foi lentamente assoreando, quer dizer, deixou de poder ser navegável. Ainda hoje, vindo nos barquitos de borracha, se pode ir daqui até à praia, mas com grande dificuldade ninguém usa essa via. Eu lembro-me, fará agora 50 anos, ainda vinham barcos lá debaixo de Portimão, aqui, subiam o rio, barcos a motor, buscar gente que ia para a praia. Bom, assoreou. E esse é um dos problemas que eu tenho de lhes falar, o assoreamento do Arade. Mas estava a dizer-lhes que esse comércio entre esta região extrema do mundo, já para cá, do Estreito de Gibraltar, as colunas de Hércules e lá o Oriente Profundo, fez integrar esta região numa civilização extremamente importante e misteriosa, que é a civilização tartéssica. Esse é um dos grandes enigmas da proto-história peninsular. A civilização tartéssica. Chama-se Tartéssica porque a principal cidade era a cidade de Tartessos. Tartessos, não se sabe hoje onde era, de qualquer maneira ficava na foz de um rio que levava a grandes jazigas de minério. Bom, é claro, há muitas cidades em Espanha ligadas ao Guadalquivir
que dizem que Tartufes era ali. Ainda não há uma certeza, embora haja já muitos estudos. Os espanhóis têm estudado isso muito bem, muito bem. O que se sabe é que antes da vinda dos romanos e dos árabes, o rio chamava-se Tartessos e o rio deu nome à cidade que ficava na Foz. Ainda aqui, hoje há alguns vestígios, julgo eu, às vezes até tenho medo de me enganar, dessa civilização tartéssica. Vamos ao Museu Arqueológico aqui de Silves, que é um museu notável, a ver se ainda lá estão. Realmente uma das duas lápides está aqui. Ela representa um guerreiro com um casco e o guerreiro está, não se distingue bem se montado num cavalo ou se num barco. De qualquer maneira, ele está montado só se vê o lado de lá do guerreiro. Havia uma outra, que parece estar nos depósitos aqui do museu, que tinha a toda a volta uma inscrição. Bom, mas entretanto, apareceu mais uma pedra, descrita tartéssica, há pouco tempo, apareceu em São Marcos da Serra. Esta contém a toda a volta uma legenda, mas a legenda com letras, simplesmente são letras que nós não somos capazes de ler. Porquê? Porque o alfabeto tartéssico, este alfabeto que se usava aqui nestes confins do Mediterrâneo, ainda não foi decifrado. Este é um dos desafios mais urgentes que se põem aos especialistas da arqueologia portuguesa, decifrar este alfabeto que muito antes da chegada do alfabeto fenício se praticava aqui nos confins do que veio a ser o Reino de Portugal. Eu ouvi dizer, estive aqui o ano passado em Tavira, e ouvi dizer que em Tavira apareceu um objeto, um vaso, que tem uma inscrição em caracteres tartéssicos e também em caracteres já legíveis, ou fenícios ou romanos, não sei, que tem os dois alfabetos, e que isso poderia ser uma chave para a decifração desse enigma. Mas a verdade é que não pude ver esse vaso, não vou deixar-me ver, está muito bem guardado. De qualquer maneira, o problema continua por decifrar. Já que vim aqui ao museu, não queria deixar de chamar a atenção, quem venha a Silves, vir este museu que foi instalado no sítio onde havia a antiga cisterna. Estas cisternas árabes eram muito curiosas, porque era realmente um orifício profundo para apanhar água, mas à volta tinha uma escadaria que podia ir apanhando água aos vários níveis. Logo que o Algarve foi conquistado pelos cristãos, pensou-se em construir uma grande catedral, em vez, é claro, da mesquita onde os montanos prestavam o seu culto. Bom, e os primeiros documentos relativos à Catedral Algarvia são ainda do rei Afonso o Sábio, rei de Leão e Castela, que era o avô do nosso Dom Dinis. Afonso o Sábio entendia, o Afonso X, entendia que isto pertencia ao seu reino, de Leão e Castela, porque realmente estava na zona de influência, na zona de conquista que pertencia aos reis de Castela. Mas quem conquistou realmente foi o Dom Afonso III, com o pai Pérez, com os cavaleiros da Ordem de Santiago, e o Dom Afonso III entendia que era dele. Isso atrasou um bocado a construção da catedral. Mas havia um ponto sobre o qual toda a gente estava de acordo. Claro
a Catedral do Algarve tinha que ser em Silves, porque Silves era a principal cidade do Algarve. Eu penso que este grande pórtico que está na nossa frente é já da época de Dom Dinis, não há nenhum estudo ainda de pormenor sobre a Catedral, mas tudo indica o estilo, a maneira, isto é Dom Dinis, mas vamos entrar no interior e vamos ter um desgosto. A entrada lateral da Catedral é esta, e era por aqui que se entrava no grande templo, um templo grandioso de 3 naves, uma coisa gótica, como lhes digo, o principal monumento histórico do Algarve. Eu disse que era por aqui porque agora não é. Está aqui um tapume que não me deixa entrar. Eu não posso entrar por aqui. E não posso entrar porquê? Porque é muito perigoso. Muito perigoso. O teto está podre e pode-me cair um bocado em cima de mim. Em mim ou de si, de toda a gente. Há perigo de vida entrar nesta igreja, porque o teto apodreceu e a qualquer momento pode-se esfregar um bocado e cair de cima de quem lá for. Chove como na rua, a igreja está a deteriorar-se rapidamente e isso impede o turista de admirar uma obra-prima, fim da arquitetura portuguesa do século XIII. Estão a ver o que isto é. Devo dizer que foi feito o orçamento para compor o telhado. Isto é grande, claro, custava 60 mil contos. Bem, é claro, para um particular, 60 mil contos é muito dinheiro. Agora, eu só ouço falar em milhões. Isto custa 10 milhões, aquilo 100 milhões, não, 300 milhões, não sei, é tudo milhões. Qualquer desses estádios que fizeram para o futebol foram tantos milhões e quantos milhões. Há festarolas. Ora bem, devo dizer que 60 mil contos não chega a ser a 10ª parte do milhão. Não é. São 6% do milhão. São 6% do milhão. 60 mil contos são trocos dentro do Orçamento Geral do Estado. Bom, e já que eu falo em milhões, quero dizer uma coisa. Vêm aqui a Silves, por ano, cerca de 500 mil de estrangeiros. E vamos lá fazer as contas. Quanto é que valerá o prejuízo dessa gente vir aqui, voltar para a sua terra a dizer tem lá uma igreja do século XIII, está tudo a cair, a gente nem lá pode entrar para não levar com uma telha na cabeça. Eu bem sei que o tempo, e custa-me sempre estar a fazer exigências e reclamações, mas há coisas importantes e coisas pouco importantes. Esta velha Catedral do Reino do Algarve é das coisas mais importantes do nosso país. É ali que está a campa onde jazeu, enquanto a terra lhe não comeu os ossos, El Rei Dom João II. Isto realmente marca o grande período da Idade Média portuguesa. E por 60 mil contos temos aqui um tapume para não deixar entrar ninguém. Foi o assoreamento do rio Arade que veio realmente asfixiar essa Silves gloriosa do tempo dos árabes. Estamos agora em frente do Arade. O rio aqui está precisamente ao nível do mar. Nesta altura está a subir a maré, a maré alta, e aqui estamos a ver lentamente a água penetrar e estar a subir nas margens. Eu há uns anos, há muitos anos, 1980, li a crónica da conquista de Silves e impressionou-me muito, realmente, pareceu uma atrocidade. A cidade era realmente florescente e gloriosa e, de facto, a conquista cristã esmagou-a. Bom, e pensei que nos ficava bem aos portugueses de agora, de certo modo, darem uma reparação à Silves de outrora. E apresentei um projeto, era escavar este canal, levá-lo até à sua fundura primitiva ou mais. Isto são solos, tudo muito moles, solos,
E é possível fazer aqui um canal com muitos metros de calado, em que os navios possam vir até aqui e transformar isto outra vez numa cidade marítima. O projeto, nessa altura, foi muito bem aceito aqui pela Câmara de Silves, fez-se um orçamento e calculou-se que essa obra ficaria, nessa altura, no 1 milhão de contos. Bom, mas depois surgiram logo as objeções, não, isso estraga o ambiente e saem uns ninhos dos passarinhos que... Em suma, não se fez. O projeto foi retomado muito mais tarde, cerca do ano 1997, faz agora 10 anos. Agora já é um projeto mais modesto. Era realmente dragarem, virem para aqui umas dragas, levantarem os lodos. Primeiro o projeto era 2,5 metros. Bom, mas aí aparecem os ecologistas outra vez a dizer que isso estraga o ambiente, modifica, não pode ser, porque há aqui muitos peixes que vêm desovar, muitos passarinhos que vêm... Bem, portanto, não pode ser. Então mudou-se isso. Mas aí apareceram os arqueólogos. É que há ali uma ilha e sabe-se que estão lá enterrados dois barcos, dizem que são normandos, eu nunca os vi, não sei se são, se não são. Mas enfim, barcos medievais, que são tesouros. E é claro, se os barcos lhe tiram a água de cima, aquilo apodrece rapidamente. Portanto, os arqueólogos também não deixaram fazer. Bom, e achou-se que, olhem, o melhor era não fazer coisa nenhuma. E realmente não se fez coisa nenhuma. Ora, isto de não fazer coisa nenhuma em turismo tem o seu preço. A gente vem agora da Catedral e lembra-me uma página do Evangelho de São João, quando foram chamar Cristo para ressuscitar o Lázaro. Cristo chegou diante do sepulcro e teria dito, sempre segundo os Evangelhos, claro, tolite lapidem. Tolite lapidem quer dizer, isto disse para os familiares do morto, levantem a pedra. E a frase ficou, tolite lapidem, quer dizer o seguinte: os interessados em que uma coisa se faça têm sempre que dar uma ajudinha. Isto do turismo, não julguem que é no maná, o maná que deixa do céu sem a gente querer. Também temos que dar o nosso esforço. Também há um tolite lapidem. Bom, e se não me engano muito, aqui em Silves, o tolite lapidem tem outro nome. Chama-se os telhados da Catedral. O concelho de Silves é muito grande, tem cerca de 700 km², portanto é dos grandes concelhos do país. Quando o senhor telespectador quiser saber se um concelho é grande ou pequeno, pense nisto. O país tem 88 mil quilómetros e tem 308 concelhos. Portanto, a média de tamanho de cada concelho é de perto de 200 quilómetros. Quando for maior, é um grande concelho, quando for mais pequeno, é um pequeno concelho. Este é um dos grandes concelhos do país. Mas é um concelho muito povoado. Tem cerca de 40 mil habitantes e uma população que está a aumentar. Está a aumentar porque, realmente, as pessoas começam a compreender que o Algarve não é só praia. Este Algarve interior, profundo, cheio de seiva, cheio de serra, cheio de força. Isto é uma força da natureza e as pessoas estão a descobrir isso. Uma das populações mais importantes no concelho é São Bartolomeu de Messines. São Bartolomeu tem cerca de 9 mil habitantes, portanto, tantos como Silves, mas é uma vila que se orgulha de uma glória. Foi aqui que nasceu João de Deus. Eu estou a falar junto de um retrato de Deus, já o reconheceram, João de Deus, junto de várias medalhas com o nome dele, que foram feitas para comemorar, porque João de Deus é um dos vultos fundamentais da cultura portuguesa do século XIX. E eu estou a dizer isso perfeitamente consciente de que há pessoas que vão sorrir, os tais sábios, fundamental. Então ele era um cabra, ele nunca aprendeu coisa nenhuma, ele gabava-se, andou 10 anos em Coimbra, nunca leu um livro. Pois, por isso mesmo,
Ele andou 10 anos em Coimbra, ele dizia que andou lá tanto tempo como a Guerra de Troia. Ele nunca estudou nada, mas foi isso que lhe valeu, porque quando ele lá andou, tempo em que ele frequenta Coimbra, é ali pelos anos 50, Coimbra não tem nada para ensinar a ninguém. Os outros companheiros dele, ao menos, por exemplo, essa de Queiroz, o Antero, essa geração, esses liam, não eram bem companheiros, mas frequentaram Coimbra no mesmo período de esterilidade mental. E esses liam avidamente tudo quanto vinha de França. Liam, havia muita tradução, estavam ao corrente das ideias da Europa. Não. João de Deus era apenas um poeta. Um poeta, parece, a poesia vinha-lhe à boca como a água da fonte. Era uma maravilha ouvi-lo. Quando eu era na escola, ainda o livro escolar, tinha muita coisa, João de Deus, e a gente tinha que saber de cor. Por exemplo, esta, mas eu nessa altura aprendia e não achei esquisito. Por exemplo, a cigarra e a formiga. Agora, dos senhores telespectadores que estão a ouvir-me, os que são da minha idade já sabem de cor o poema e são capazes de o dizer. Como a cigarra, o seu gosto é levar a temporada de junho, julho e agosto numa cantiga pegada. No inverno também se come, e então arrapa frio e fome. E o inverno é infeliz, chega-se à formiga e diz: eu venho pedir-lhe um favor, de me emprestar mantimento, matar a necessidade, que em chamando a novidade eu pago, seja o que for. Mas pergunta-lhe a formiga: pois que fez durante o estio? Eu? Cantar ao desafio? Ah, cantar, pois minha amiga, quem leva ao estio a cantar, leva ao inverno a dançar. Eu hoje espanta-me João de Deus ter feito isto, porque, reparem, isto é espontâneo, até a gramática disto, por exemplo, como a cigarra o seu gosto é levar, de inverno também se come, até a gramática, a sintaxe disto é irregular. Bom, mas é assim que o povo fala. E este poeta o que tem é que transmite como um espelho límpido, um espelho sem riscos nem máculas, a alma do povo. Eu creio que se João de Deus tivesse ficado aqui no Algarve e não fosse para Coimbra, seria um grande António Aleixo. Era a própria poesia viva. O que lhe aconteceu, é claro, ele acabou por se formar, como nunca advogou, nunca teve nenhuma profissão jurídica, pois ele nunca estudou nada, continuou sempre a fazer versos. Os amigos lá o conseguiram fazer deputado, mas ele no Parlamento não conseguia senão dormir. O que acontece é que este homem, que é do povo, que pensa como o povo, tem de certo modo uma sensibilidade de criança, a certa altura tem uma ideia: arranjar um livro para onde as mães possam ensinar os filhos a ler. É a cartilha maternal. A, E, I, O, U. Ai, ui, eu, ia. Foi as primeiras palavras que eu aprendi assim realmente ao colo de minha mãe. Todos os meus irmãos assim aprenderam. Na minha geração, acho que toda a gente aprendeu assim. E João de Deus, com essa obra extraordinária, conseguiu dar realmente um passo em frente num país onde o analfabetismo era quase total. Só não eram analfabetos, no fundo, os filhos de famílias, aqueles que... ninguém sabia ler nem escrever. Havia em cada vila, olha, até aqui em Silves, havia assim, umas pessoas que aprenderam e tinham até uma banquinha para fazer os requerimentos à Câmara, para os impostos, ou as cartas às namoradas, ou as cartas para os parentes do Brasil. Ninguém sabia ler nem escrever. E é claro que num país que não se sabe ler nem escrever. Agora, eu gosto nestes programas de pôr problemas para as pessoas pensarem. A verdade é que a universidade passou por lá o melhor da elite juvenil portuguesa. E a universidade não tinha nada para lhes ensinar. E agora tem? Certamente tem, não vou entrar nisso. Só vou pôr um problema. Há
algum organismo, algum mecanismo que estabeleça uma equação entre aquilo que é preciso que as pessoas aprendam e aquilo que as nossas universidades querem ensinar, este é um problema para pensar. Mas eu estou no Algarve, estou num concelho que tem tudo, até tem praia, e eu não quero acabar sem mostrar quanto é bela esta praia de que se serve aqui a cidade de Silves. São duas as praias deste concelho de Silves. Para além, a Praia Grande, para ali, a Praia da Armação de Pera. Bom, e quer uma, quer outra, são das melhores praias do Algarve. Areia fina, loira, um mar sereno, é realmente um sítio maravilhoso. E tem uma coisa diferente, é que entre as duas praias fica uma praia de pescadores que ainda tem 58 barcos que vão à pesca. Voltam da pesca, aqui, diante dos nossos olhos, descarregam o peixe para a lota e o peixe vai da lota para o nosso prato no restaurante. Em poucos lugares do mundo isto ainda é possível. Realmente este lugar encanta-me, mas o senhor telespectador venha cá e forme a sua própria opinião.